Você já parou para pensar em como diferentes tradições religiosas e espirituais percebem a vida após a morte? Neste vídeo, vamos explorar um universo rico e diversificado de crenças que não apenas ampliam nosso conhecimento, mas também promovem a tolerância entre culturas diversas. Ao entender essas perspectivas, você enriquecerá sua própria jornada pessoal e espiritual, abraçando a sabedoria e as visões únicas sobre um dos maiores mistérios da vida. Convido você a se juntar a nós nesta fascinante jornada pelas tradições espirituais e religiosas ao redor do mundo. Vamos descobrir o que podemos aprender com essas variadas interpretações e como elas podem iluminar nossa compreensão sobre vida e morte. Se você busca um mergulho profundo em espiritualidade, religião e filosofia, este vídeo é para você. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos enriquecedores. O Brasil é um verdadeiro mosaico de tradições espirituais e religiosas, moldado por séculos de imigração, colonização e intercâmbio cultural. Esta diversidade reflete-se na riqueza de práticas espirituais e crenças religiosas que convivem lado a lado, através dos séculos. As raízes dessa pluralidade são profundas, alimentadas por influências indígenas, africanas e europeias, que, ao se entrelaçarem, deram origem a um contexto espiritual único. Dentro deste vasto panorama, encontramos uma forte presença do cristianismo, dominado principalmente pelo catolicismo, mas marcado também por um crescente protestantismo, em suas variadas formas. Essas tradições não apenas coexistem, mas também dialogam constantemente com outras práticas, como o espiritismo, que baseia seus ensinamentos na reencarnação e na comunicação com os espíritos, um conceito bastante disseminado no Brasil. As religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, trazem consigo o rico legado das religiões africanas, com suas divindades, rituais complexos e uma visão única da espiritualidade e da vida após a morte. Essas crenças floresceram em terras brasileiras, adaptando-se e adquirindo características locais, enquanto preservavam aspectos essenciais de seus respectivos patrimônios culturais. Acrescentam-se a este caldeirão cultural influências de tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, que encontram em solo brasileiro um espaço para o crescimento e a expressão de suas práticas. Elas introduzem conceitos como karma e reencarnação, desafiando e, ao mesmo tempo, complementando as visões ocidentais predominantes sobre a vida e a morte. A compreensão desta diversidade não é apenas um estudo da pluralidade religiosa, mas um reconhecimento de como as histórias, dores, esperanças e anseios das pessoas se transmutam em crenças e práticas espirituais. Ao examinar estas tradições, descobrimos a maneira como o contexto histórico e cultural do Brasil, com suas injustiças e vitórias, seus mergulhos no misticismo e lutas por sentido, moldam de forma singular a paisagem religiosa do país. À medida que mergulhamos nas crenças e rituais sobre a vida após a morte, percebemos que as diferentes tradições espirituais e religiosas do Brasil oferecem uma vasta gama de interpretações e práticas associadas ao mistério do além. Esses conceitos profundamente enraizados desempenham um papel vital na formação das identidades culturais e espirituais dos fiéis. Dentro do cristianismo, uma das principais religiões do país, as interpretações sobre a vida após a morte estão centradas nas ideias de céu e inferno, categorizadas por crenças na salvação e no julgamento final. Embora compartilhem princípios comuns, tanto o catolicismo quanto o protestantismo trazem nuances distintas em sua relação com essas crenças, influenciando a forma como seus seguidores encaram a mortalidade e a vida além da morte. Por outro lado, o espiritismo oferece uma visão única, enfatizando a reencarnação como um meio de evolução espiritual contínua. Esta doutrina proporciona uma introspecção sobre a jornada da alma, realçando seu progresso através de múltiplas existências. Enquanto isso, as religiões afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda englobam uma relação respeitosa com os ancestrais e os espíritos, diferenciando o conceito de vida após a morte de maneira bastante distinta das tradições ocidentais dominantes. Nestes sistemas de fé, os rituais fúnebres são menos sobre um encerramento e mais sobre uma transformação contínua, uma entrada numa nova fase da existência espiritual. Paralelamente, as influências orientais,
como o hinduísmo e o budismo, se destacam na visão de reencarnação e karma, com uma abordagem filosófica profunda. Essas tradicionais seitas adotam uma visão cíclica da vida, vendo a morte não como um fim absoluto, mas como uma transição para um novo começo, uma filosofia que desafia diretamente visões estritamente lineares da existência. Finalmente, destacam-se também as interpretações menos proeminentes, porém relevantes, de outras visões religiosas, como o judaísmo e o islamismo, que introduzem práticas e compreensões adicionais sobre a alma e o pós-vida. Ao explorar essas crenças, não apenas expandimos nosso entendimento de diferentes práticas culturais, mas também promovemos a empatia e a aceitação interreligiosa. A transição de uma visão específica para um espectro mais amplo de crenças oferece uma ponte natural e fluida para nossa próxima discussão sobre a importância crescente da tolerância e do respeito em uma sociedade pluralista. Aprofundando-se na complexidade dos sistemas de crença sobre a vida após a morte, torna-se evidente que a diversidade cultural e espiritual do Brasil demanda não apenas compreensão, mas também abertura e aceitação mútua. É neste contexto que a tolerância e o respeito emergem como fundamentos essenciais para uma sociedade harmoniosa. Em um país onde a pluralidade religiosa é a norma, os desafios do pluralismo se tornam evidentes. Convivendo inúmeras tradições lado a lado, o Brasil já enfrentou conflitos religiosos devido à falta de compreensão e aceitação das diferenças. No entanto, assim como esses desafios se apresentam, eles também abrem espaço para crescimento e integração, promovendo um diálogo interreligioso que é tanto necessário quanto transformador. O diálogo interreligioso atua como uma poderosa ferramenta para romper barreiras, criar laços e fomentar a compreensão mútua. Exemplos palpáveis de iniciativas, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, provam que através da educação e do engajamento comunitário, é possível superar preconceitos e aproximar diferentes tradições. Instituições religiosas, acadêmicas e de direitos humanos frequentemente se unem para a promoção deste tipo de diálogo, gerando benefícios tanto individuais quanto coletivos. A educação desempenha um papel crucial na sensibilização para a diversidade religiosa. Investir em programas educacionais e comunitários que promovem a tolerância é fundamental para moldar a juventude, preparando uma nova geração mais aberta, informada e respeitosa. Por meio do conhecimento, desmistificamos práticas e crenças alheias, dissipamos preconceitos e criamos um terreno fértil para empatia e compreensão genuínas. O respeito à diversidade inspira um ambiente de paz e inclusão. Ele nos lembra que, apesar de nossas crenças variarem, há um fio comum de humanidade que nos conecta. Assim, ao considerar as diversas visões de vida após a morte, não apenas fomentamos uma cultura de tolerância, mas enriquecemos nosso próprio espírito, preparando o caminho para uma compreensão mais profunda das riquezas culturais que nos cercam. Este ambiente de aceitação pavimenta suavemente nossa transição para a próxima reflexão, onde exploraremos como o aprendizado sobre diferentes tradições espirituais pode transformar e enriquecer nosso crescimento pessoal. A jornada pelo conhecimento das diversas tradições religiosas e espirituais tem o poder de transcender a mera compreensão acadêmica, alçando voos para o enriquecimento pessoal e introspectivo. Ao naturalizar a aceitação das diferenças, cada aprendizado se transforma em uma oportunidade valiosa para expandir nossos próprios horizontes e, assim, cultivar uma visão de mundo mais empática e holística. O contato direto com diferentes sistemas de crenças nos permite absorver lições valiosas que reverberam em nosso crescimento pessoal. Abertos ao conhecimento, cultivamos a empatia e a sabedoria, reconhecendo que, no cerne, muitas espiritualidades compartilham valores humanos universais, como a compaixão, o amor e o desejo de transformação interior. Mergulhar nas visões de pós-vida promovidas por outras tradições religiosas pode desencadear discussões internas e reflexões profundas que estimulem o crescimento filosófico e espiritual. Essa abertura ao novo nos convida a reavaliar nossas crenças pessoais, a ponderar sobre a mortalidade e a encontrar um equilíbrio mais profundo em nosso entendimento do propósito de vida. Além disso, a exploração de novas práticas de meditação, contemplação e rituais, inspiradas por tradições alternativas,
oferece um conjunto diversificado de recursos para enriquecer nossas vidas espirituais. Essa nova compreensão pode também refletir nas atitudes diárias, trazendo mais paz, harmonia e conexão com o que nos rodeia. Assim, ao abrir nossos corações e mentes para a sabedoria das diversas tradições espirituais, não apenas promovemos aceitação e respeito, mas também preparamos o terreno fértil para o cultivo de uma vida plena e significativa. Este crescimento pessoal e, consequentemente, a melhora na convivência com diferentes culturas, formam a ponte perfeita que nos conduz à conclusão de nosso vídeo, onde sintetizaremos os aprendizados e faremos um convite ao engajamento contínuo com esses valiosos conhecimentos. Ao percorrer o vasto panorama das tradições espirituais e religiosas no Brasil, vimos como elas se entrelaçam para formar um rico mosaico cultural. A diversidade analisa não apenas a multiplicidade das crenças sobre a vida após a morte, mas também reflete sobre a profunda interconexão entre história, identidade cultural e espiritualidade. Através da aceitação e do respeito às crenças alheias, onde os desafios do pluralismo são encarados, criamos um ambiente que fomenta uma convivência harmoniosa e pacífica. Nossa exploração revelou que, ao nos abrirmos ao entendimento de perspectivas diferentes, somos convidados a enriquecer nossas próprias vidas. Esta compreensão ampliada abre portas para o crescimento emocional, filosófico e espiritual, encorajando reflexões mais profundas sobre o sentido da vida e a nossa existência enquanto seres humanos interconectados. Enfatizamos a importância do diálogo contínuo e do aprendizado intercultural como instrumentos para superar barreiras, fortalecer laços e promover uma sociedade mais inclusiva. Portanto, ao concluir esta jornada, é essencial que cada um de nós reflita sobre como esses aprendizados podem influenciar profundamente em nossa jornada cotidiana. Convidamos você a continuar sua própria investigação sobre essas fascinantes tradições, a compartilhar suas percepções e a acolher a vasta sabedoria cultural que nos cerca. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e participar nos comentários abaixo, fomentando um espaço de diálogo e aprendizado mútuo para ligarmos ainda mais os elos dessa corrente de conhecimento. Junte-se a nós e mantenha a chama da curiosidade acesa.